Seja bem-vindo ao Método eGestão, o canal que conecta processos, dados e melhoria contínua para transformar gestão em resultado. Vamos iniciar a aula de hoje. Vamos entender que a ideia central é mostrar o DMAIC como uma forma estruturada de conduzir projetos de melhoria dentro do Lean Six Sigma. DMAIC significa definir, medir, analisar, melhorar e controlar. A lógica é simples. Antes de sair propondo soluções, vocês precisam compreender qual problema será tratado, medir como o processo funciona hoje, analisar as causas reais do desempenho insatisfatório, implementar melhorias com base em evidências e, por fim, criar mecanismos de controle para que o ganho não se perca com o tempo. A imagem de pessoas organizando informações em um quadro reforça justamente essa noção de trabalho colaborativo, visual e orientado por método, em que as decisões não dependem apenas de opinião, mas de dados, discussão estruturada e acompanhamento. Quando o material fala em estruturar projetos de melhoria com método, dados e controle, ele está destacando 3 pilares fundamentais. Método evita improvisação, porque conduz a equipe por uma sequência lógica. Dados reduzem achismos, porque permitem enxergar o tamanho do problema, sua variação e suas causas mais prováveis. Controle garante sustentabilidade, porque transforma a melhoria em novo padrão de trabalho. Em resumo, o principal aprendizado é que o DMAIC não é apenas uma sigla, mas uma disciplina de gestão. Ele organiza o raciocínio, orienta o uso das ferramentas corretas em cada etapa e ajuda os belts e as equipes a entregarem melhorias reais, mensuráveis e sustentáveis. O foco é deixar claro o que vocês precisam dominar para trabalhar bem com DMAIC em projetos de melhoria. Primeiro, é necessário compreender a lógica do método como um roteiro para resolver problemas de processo. Ou seja, entender que não se começa pela solução, mas pela definição correta do problema, pela medição do desempenho atual, pela análise das causas, pela implementação da melhoria e pela sustentação dos resultados. Em seguida, vocês precisam identificar quais ferramentas fazem sentido em cada fase. Na etapa Define, ferramentas para delimitar problema, cliente, escopo e requisitos. Na Measure, ferramentas para medir o processo e levantar dados confiáveis. Na Analyze, ferramentas para encontrar causas. Na Improve, ferramentas para testar e implementar soluções. E na Control, ferramentas para padronizar, monitorar e evitar que o problema volte. Também é importante diferenciar processo, projeto de melhoria e programa de melhoria. Processo é o trabalho contínuo, repetitivo, que entrega valor a alguém. Projeto de melhoria é uma iniciativa temporária para corrigir, aperfeiçoar ou redesenhar parte desse processo. Programa de melhoria é um conjunto organizado de vários projetos conectados a uma estratégia maior. A aplicação prática aparece quando vocês deixam de usar ferramenta por usar e passam a escolher a ferramenta certa para a situação real de trabalho. O aprendizado principal é que Lean Six Sigma não é uma coleção de ferramentas soltas, mas uma forma disciplinada de pensar, entender o problema, escolher bem os instrumentos de análise, agir com base em evidências e garantir que a melhoria se mantenha ao longo do tempo. O ponto principal é entender por que o DMAIC precisa caminhar junto com ferramentas adequadas. Quando uma organização tenta melhorar um processo apenas com percepção, experiência ou opinião, ela corre o risco de atacar sintomas e não causas. Por exemplo, atrasos, retrabalho, erros, desperdícios e insatisfação do cliente são sinais de que algo não vai bem, mas ainda não explicam, sozinhos, por que o problema acontece. Por isso, a frase central é muito importante. Melhoria sem método tende a virar opinião, enquanto método sem dados tende a virar burocracia. O DMAIC entra justamente para equilibrar essas duas coisas, oferecendo uma sequência lógica de investigação e decisão, enquanto as ferramentas ajudam a transformar percepções em evidências. O caminho apresentado começa com o problema percebido, passa pelo conhecimento gerado e chega à melhoria sustentada. Isso significa que a equipe primeiro reconhece os sintomas do processo, depois mede, analisa causas e testa hipóteses antes de decidir o que fazer. Só depois disso a solução deve ser incorporada à rotina, com padrão, controle, treinamento e acompanhamento. A síntese é que o DMAIC organiza esse percurso em 5 fases encadeadas, evitando que a melhoria seja apenas uma ação pontual ou uma tentativa isolada. Vocês devem guardar a ideia de que melhorar não é simplesmente mudar algo. Melhorar é compreender o problema, provar suas causas, agir com critério
e garantir que o novo desempenho seja mantido ao longo do tempo. A lógica apresentada mostra o DMAIC como um roteiro sequencial para transformar um problema real em uma melhoria verificável. Na fase Define, o foco é definir com clareza o problema, o cliente impactado, o escopo, o objetivo, a equipe e o contrato do projeto. Isso evita começar com uma solução pronta antes de entender exatamente o que precisa ser resolvido. Na fase Measure, a equipe mapeia o processo, mede a situação atual e valida os dados, porque não basta dizer que existe atraso, erro ou desperdício. É preciso medir quanto ocorre, onde ocorre e com qual frequência. Depois vem Analyze, em que se investigam causas prováveis e relações entre variáveis do processo, separando o que é apenas sintoma daquilo que realmente gera o problema. Na sequência, Improve significa desenvolver, testar e escolher mudanças que de fato produzam melhoria, preferencialmente com base em evidências e não apenas em opinião. Por fim, Control fecha o ciclo ao padronizar, monitorar e sustentar o novo desempenho, garantindo que o processo não volte ao comportamento anterior. A mensagem mais importante é que cada fase alimenta a próxima. Uma boa definição orienta uma boa medição. Uma boa medição permite uma boa análise. Uma boa análise aumenta a chance de uma solução correta. E uma boa solução precisa de controle para se manter. Portanto, pular etapas aumenta muito o risco de atacar sintomas, desperdiçar esforço e criar mudanças que parecem boas no início, mas não resolvem a causa do problema, nem se sustentam na rotina. Neste momento, o foco é a fase Definir, que existe para impedir que um projeto de melhoria comece diretamente pela solução. Antes de medir, analisar ou propor mudanças, vocês precisam responder com precisão à pergunta essencial: o que exatamente queremos melhorar e para quem isso importa? Essa pergunta obriga a equipe a sair de formulações vagas, como o processo está ruim ou há muito retrabalho, e transformar a percepção inicial em um problema bem delimitado, conectado a um cliente, a uma necessidade e a um resultado esperado. A fase Definir, portanto, cria clareza sobre o alvo do projeto. Qual processo será tratado? Qual dor será priorizada? Quais limites serão respeitados, quais pessoas serão envolvidas e qual benefício se espera alcançar. As ferramentas apresentadas ajudam a organizar essa clareza. A voz C, ou voz do cliente, e os CTCs, que são requisitos críticos para o cliente, servem para ouvir necessidades e traduzi-las em critérios objetivos de qualidade, prazo, custo, segurança ou satisfação. O CIPOC delimita fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes, dando uma visão de alto nível do fluxo antes de aprofundar a análise. O Project Charter formaliza problema, objetivo, escopo, prazos, equipe e benefícios, funcionando como um contrato do projeto. Já a árvore CTC e o diagrama de afinidades ajudam a organizar expectativas, temas e requisitos para definir melhor o foco. O principal aprendizado é que uma boa fase definir e entrega um problema bem formulado, com cliente identificado, escopo claro e meta preliminar. Sem isso, as próximas fases podem medir coisas erradas, analisar causas irrelevantes e implementar soluções que não resolvem a necessidade real. A fase Measure tem como objetivo transformar percepção em linha de base, ou seja, sair do "eu acho que o processo está ruim" para uma fotografia confiável da situação atual. Antes de propor qualquer melhoria, vocês precisam responder a perguntas fundamentais. Qual é o processo real? Quais dados são confiáveis? E qual é o desempenho atual? Isso é essencial porque muitas organizações tentam melhorar com base em relatos, pressões ou sintomas visíveis, mas sem saber exatamente onde o problema acontece, com que frequência ocorre e qual é o tamanho do impacto. Medir nesse contexto não é apenas coletar números, é entender o processo como ele realmente funciona, identificar suas etapas, entradas e saídas e construir uma base objetiva para comparar o desempenho antes e depois da melhoria. As ferramentas indicadas organizam essa medição. O mapeamento, por meio de fluxograma, mapa de processo ou VSM, ajuda a enxergar o fluxo de trabalho, suas etapas, esperas, retrabalhos e pontos de perda. A coleta de dados exige folha de verificação, plano de coleta e validação do sistema de medição, porque dados mal coletados geram conclusões erradas. A estabilidade é observada com gráfico de tendência, histograma e cartas de controle, que mostram se o processo varia de forma previsível ou instável. Já a capacidade verifica se o processo consegue atender às especificações esperadas pelo cliente ou pela organização.
O aprendizado principal é que a Fase Measure cria a linha de base do projeto. Ela mostra como o processo se comporta hoje, quais dados podem ser usados com confiança e qual desempenho precisa ser melhorado nas próximas fases do DMake. A fase Analisar tem como objetivo descobrir causas, não procurar culpados. Isso muda completamente a postura da equipe. Em vez de perguntar quem errou, vocês passam a perguntar por que o desempenho atual acontece. O raciocínio começa pelos sintomas, que são aquilo que aparece no processo, como atraso, falha, retrabalho, variação excessiva ou reclamação. Depois, a equipe levanta causas prováveis, que ainda são hipóteses e não verdades confirmadas. Em seguida, essas hipóteses precisam ser testadas com evidências, até chegar às causas validadas. Só então é possível definir prioridades, ou seja, decidir onde agir primeiro para gerar maior impacto na melhoria. As ferramentas ajudam a conduzir essa investigação com método. O Ishikawa organiza possíveis causas por categorias, evitando uma análise desordenada. Os 5 porquês aprofundam a investigação até chegar mais perto da causa raiz, sem parar na primeira explicação superficial. O Pareto ajuda a separar os poucos fatores vitais dos muitos triviais, mostrando que nem todas as causas têm o mesmo peso. A análise de dispersão ou correlação verifica se existe relação entre variáveis. Por exemplo, se uma condição do processo cresce ou diminui junto com determinado problema. Por fim, a análise crítica evita conclusões apressadas e sem evidência. O aprendizado principal é que a etapa analisar transforma suspeitas em conhecimento. Vocês saem de sintomas visíveis, passam por hipóteses organizadas, validam causas com dados e escolhem os pontos de ação com mais potencial de melhorar o processo. Neste ponto, a ideia é mostrar que a melhoria não termina quando a equipe encontra uma solução. Ela precisa ser testada, implementada e sustentada no processo real. Na fase Improve, o objetivo é transformar as causas identificadas anteriormente em mudanças testáveis. O PDSA ajuda a planejar uma mudança, testá-la em pequena escala, estudar seus resultados e agir com base no aprendizado. Os testes em paralelo permitem comparar alternativas com mais segurança, evitando substituir um problema por outro. A matriz de priorização ajuda a escolher soluções considerando impacto e viabilidade, porque nem toda ideia boa é possível naquele momento, e nem toda solução simples gera resultado relevante. Já o plano de implementação organiza responsáveis, prazos e ações, para que a melhoria saia da intenção e vire execução coordenada. Na fase Control, o foco muda da implementação para a sustentação do ganho. A padronização define claramente o novo método de trabalho, evitando que cada pessoa execute o processo de um jeito diferente. O plano de controle estabelece o que será monitorado, quem acompanhará e em que momento, criando uma rotina objetiva de verificação. A CEP e as cartas de controle ajudam a sinalizar instabilidade no processo, permitindo agir antes que o problema volte a crescer. A gestão da mudança, por sua vez, cuida da comunicação, do treinamento e da adesão das pessoas, porque uma melhoria só permanece quando é incorporada à rotina. Em resumo, Improve busca encontrar e colocar em prática a melhor solução. Control garante que essa solução não dependa de esforço heróico, mas de método, padrão, acompanhamento e disciplina operacional. O conteúdo apresenta a lógica dos belts dentro do Lean Six Sigma, mostrando que o nível de conhecimento define o tipo de contribuição esperada em um projeto de melhoria. O White Belt tem uma atuação mais básica, voltada à compreensão dos conceitos e ao apoio local. O Yellow Belt já participa da equipe e aplica passos simples, contribuindo em atividades mais operacionais do projeto. O Green Belt assume um papel mais analítico, pois coleta dados, interpreta informações e pode liderar projetos de porte médio. O Black Belt atua em projetos mais complexos, liderando equipes, conduzindo análises mais robustas e apoiando a formação de outras pessoas. Já o Master Black Belt tem uma função estratégica, orientando o sistema de melhoria, desenvolvendo metodologia, apoiando a governança e ajudando a organização a amadurecer sua capacidade de melhorar processos de forma contínua. As competências críticas reforçam que o agente de melhoria não depende apenas de saber usar ferramentas. Ele precisa entender o processo por trás do problema, porque melhoria começa pela compreensão da realidade operacional. Também precisa saber coletar dados qualitativos e quantitativos, pois alguns aspectos aparecem em números e outros aparecem na experiência das pessoas envolvidas.
Além disso, deve analisar causas e desempenho, conduzir pessoas com apoio e comunicação, e trabalhar com visualização de dados para transformar informações em decisões claras. Em resumo, a mensagem principal é que os belts representam níveis diferentes de maturidade e responsabilidade, mas todos compartilham uma mesma base: compreender processos, trabalhar com dados, envolver pessoas e sustentar melhorias reais no ambiente de trabalho. O fechamento mostra como o DMAIC pode ser aplicado a um caso empresarial concreto: reduzir atrasos em pagamentos a fornecedores. Na fase define, a equipe delimita qual atraso será tratado, quais fornecedores são afetados, qual será a meta e qual será o escopo do esforço, evitando um projeto amplo demais ou sem foco. Na fase measure, o objetivo é mapear a entrada de notas, os prazos, as filas, os vencimentos e os dados disponíveis, criando uma linha de base confiável sobre o desempenho atual. Na fase analyze, a equipe busca as causas do atraso, que podem estar ligadas à falta de informação, demora de aprovação, restrição de caixa, problemas cadastrais ou regras internas pouco claras. Depois, em improve, entram testes de soluções, como checklist, rotina de priorização e alerta de vencimentos. Por fim, em control, a melhoria passa a ser acompanhada por indicadores, responsáveis definidos e reuniões curtas de monitoramento para que o ganho não dependa apenas de esforço individual. A revisão final reforça algumas mensagens essenciais. Ferramentas servem ao raciocínio e não substituem a análise. Por isso, usar Ishikawa, Pareto, checklist ou carta de controle só faz sentido quando a ferramenta ajuda a entender melhor o problema. Um bom projeto começa com um problema claro e cliente identificado, porque sem isso a equipe pode medir e melhorar aquilo que não é prioritário. Dados confiáveis evitam decisões por impressão, e causa validada é diferente de opinião forte, pois precisa de evidência. Controlar significa sustentar o ganho no dia a dia, por meio de rotina, padrão e acompanhamento. A reflexão final é muito importante. A pergunta não é qual ferramenta eu quero usar, mas qual ferramenta ajuda a minha equipe a aprender mais rápido sobre o problema certo. Esse é o raciocínio que transforma o DMAIC em uma abordagem prática, disciplinada e útil para melhorar processos reais. E essa foi a aula de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o like e acompanhe os próximos vídeos. Até a próxima!